Mas, irmãos, então vamos agora para o segundo vídeo da lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, a lição 5 é Jesus Cristo é crucificado, a mensagem do apóstolo. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1, e nesse segundo vídeo vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Então vamos para o ponto 2, que é exatamente o que já foi falado na introdução, no ponto 1, expressões-chave na doutrina de Paulo. Então vamos ver aqui as 3 expressões-chave que dentro das cartas paulinas nós vemos que aparecem e que nos mostram, nos revelam qual era o assunto, qual era a prioridade de Paulo em sua pregação. Algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos, Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. 54 vezes aparece o Evangelho de Cristo na carta paulina e apenas 22 vezes nos 4 evangelhos, vemos que é um tema central mesmo. É lógico, entendendo que Paulo escreveu 13 cartas e os evangelhos são 4. Então, realmente, ter uma quantidade maior da citação está mais ou menos dentro de uma normalidade. Mas é o assunto central. O seu assunto central dos evangelhos era mostrar o Cristo nasceu, o Cristo viveu, o Cristo pregou, o Cristo morreu, o Cristo ressuscitou. Esse também era o mesmo assunto das cartas paulinas, dos escritos de Paulo. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é evangelion. O prefixo eu, na palavra evangelho, é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Pregai a boa nova, as boas notícias a toda a criatura. Paulo fez assim e não por acaso identificava a sua pregação como o evangelho de Deus. Ele fala isso em 1 Tessalonicenses 2,2, fala no versículo 8, 9, 2 Coríntios 11, 7, Romanos 1, 15 e 16. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus, Romanos 1, 16 e 17. Esse é o texto básico da Reforma, onde Lutero entendeu que o justo viverá pela fé. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então, a mensagem de Paulo era o Evangelho de Cristo, boa nova de Cristo. Que boas novas são essas? Adão errou o pecado passou a toda a humanidade, o homem está destinado ao inferno, agora Cristo, o próprio Deus, desceu a essa terra, nasceu da Virgem Maria, e ela não continuou virgem, como nós sabemos, depois ela conheceu José. Eu vou só falar Virgem Maria, porque quando ela concebeu de Cristo, ela ainda era virgem. Depois ele cresce, ele prega, ele é rejeitado pelos judeus, ele é morto na cruz, ao terceiro dia ressuscita dos mortos, aparece aos discípulos durante 40 dias, promete a descida do Espírito Santo e sobe aos céus. E a última promessa feita pelos anjos quando ele sobe ao céu é que, da mesma maneira que aqueles discípulos tinham visto ele subir, haveriam de ver ele voltar, que é a volta de Cristo. Esse Evangelho de Cristo não tem muito o que mudar, o que transformar. E diz no final aqui deste ponto, é um poder divino e dinâmico, que atua de maneira imediata na vida do pecador, como aconteceu na vida do próprio apóstolo São Paulo quando ele encontrou a Cristo. Agora a segunda assertiva de Paulo, Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, isso na Nova Almeida Atualizada. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho.
Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo em 1 Coríntios 2,6, isso é falado. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Como falamos no ponto 1, o principal tema de Paulo é Cristo, porque Cristo salva. Por que eu sou salvo? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue. Então precisava da cruz. Sem remissão de pecado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é o que dizia o Antigo Testamento. Por isso não se matavam animais. Mas quando Cristo veio, ele por uma vez por todas morreu. Hoje eu não preciso mais matar animais, derramar o seu sangue para justificar diante de Deus os meus pecados, porque Cristo já morreu para me justificar. Por isso ele diz aqui no final, é necessário pregar a expiação dos pecados, porque as pessoas estão esquecendo. Começam a achar que os seus pecados são perdoados por coisas que eles fazem, por boas atitudes, por boas ações, por viver de uma maneira assim, assado. Não, você não vive assim porque você, por suas próprias vontades e méritos, alcançou a salvação. A salvação vem pela graça divina. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, e o que o homem tem que fazer? Precisa crer, precisa confiar. Para muitos é loucura porque ele não conhece, mas nós que conhecemos, e se alguém ver esse vídeo e ainda não conhece, lhe chama a conhecer e entregar a sua vida a Cristo, porque só ele pode mudar. É simples. A cruz é loucura, a cruz é algo insano para o ser humano, mas foi naquela cruz que Cristo pagou o preço, me comprou, e agora eu pertenço a Ele, e Ele vai me levar para o céu, e eu vou ter uma vida eterna. É isso que a palavra diz. Precisamos entender. Cristo pagou o preço por nós. É por isso que estamos aqui e por isso continuamos pregando a sua palavra. E a terceira assertiva, muito importante também, faz parte do Evangelho, é o Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 14. Se ele não tivesse ressuscitado, vão a vossa fé. Diz assim Paulo aos Coríntios. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3, 4. Porque os coríntios já estavam com uma ideia diferente, parece como o dia de hoje. Os coríntios passaram a não acreditar em ressurreição. Alguém pregou para ele que os mortos não ressuscitam, e aí ele disse que se não tem ressurreição, se Cristo não ressuscitou, é boa a nossa fé, porque só a cruz. Por que, pastor? Maomé morreu, Buda morreu, Confúcio morreu, qualquer fundador de qualquer religião, qualquer ser humano. Mas Cristo não era um fundador de religião, Cristo não era um grande mestre filosófico, Cristo era o próprio Deus descendo ao mundo para nascer, viver, pregar, morrer, ressuscitar, subir ao céu. Hoje ele intercede por nós e brevemente ele voltará para buscar a sua igreja. Então Cristo é diferente. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo ressurreto. Sim, é uma unidade. Cristo nunca iria ressuscitar se ele não morresse. Era necessário morrer. E morrer no madeiro para levar a nossa maldição. Esse evangelho é simples, meu irmão, não tem muita coisa diferente para a gente inventar. Eu estava destinado à morte, eu estava destinado ao inferno,
Aí o próprio Deus, que nunca abandonou o ser humano, nem Adão e Eva foram abandonados, embora tivessem pecado, o Senhor apareceu lá para conversar com eles, o Senhor matou o animal e cobriu a nudez dele, o Senhor fez uma promessa que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então o Senhor, sempre no controle de todas as coisas, falou isto, fez isso, agiu desta forma, e no tempo certo o Messias veio, o Cristo veio e morreu naquela cruz, mas ressuscitou. Então estão interligados. Se ele morresse e não ressuscitasse, não adiantaria nada. Ele não ressuscitaria se não morresse. Então está interligado, e esta é a mensagem. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. É isso que temos que pregar, assim como Paulo pregava, para que vidas aceitem a Cristo como Salvador. E a última parte da mensagem de Paulo, porque hoje estamos estudando a lição que fala o que Paulo pregava. Agora vamos ver ponto 3, os efeitos da mensagem da cruz. Qual efeito ele traz para a vida do ser humano? Primeiro, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas dos demônios. Voltamos a Marcos 16, 15, 18. E pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão os que creem. Mas não expulsarão demônios, curarão pessoas. Se pegarem serpente não vai acontecer nada. Se beber alguma coisa motiva não acontecerá nada. São sinais que se seguem a pregação do evangelho. Nós vimos em lições anteriores, quando estamos no primeiro e segundo trimestre deste ano da Escola Bíblica Dominical, as lições sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito, tudo isso que nós estamos, e vimos que os sinais, por isso que ele diz aqui no início, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder. Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, transforma a vida do homem e, por final, o levará para o céu quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. Tudo isso, o Evangelho não pode ser tirado. Eu quero a pregação do Evangelho, mas não quero a cura divina. Não, a cura divina faz parte. Eu quero a cura divina, mas não quero vidas se salvando. Não, precisa que as vidas se salvem, que é a parte principal, é a salvação. Porque não adianta eu ficar curado de uma enfermidade e não aceitar a Cristo como Salvador. Eu preciso aceitar a Cristo em primeiro lugar. E aí os sinais seguirão, vem a cura, vem a libertação, vem muitas outras coisas. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Voltando até o ponto 2, acredito, Paulo não pregou uma filosofia. Filosofia já tem muita gente pregando, meu amado irmão. Tem muitas religiões pregando filosofia, pensamentos humanos. Filosofia tem o seu lugar na humanidade, de bons ensinamentos, de alguma coisa? Tem. Mas nós estamos falando de evangelho. Filosofia não transforma a vida do homem. Quem pode transformar a vida do homem é o Senhor Jesus Cristo. É esse que temos que pregar. E esse nós pregamos Jesus. Jesus não apenas veio para salvar. Ele veio para salvar, para curar, para libertar, para mudar a vida do homem, transformar, enfim, é um evangelho completo, o evangelho de poder. Uma vida de humildade. Então, os efeitos da mensagem da cruz. Primeiro, uma vida de poder, e agora uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Ele sempre citando 1 Coríntios capítulo 20, que foi até o nosso texto base da lição de hoje. Esta exclui a Deus, a sabedoria humana, né? A sabedoria deste mundo. Enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus. O que é narcisismo? É o culto a mim mesmo. É achar que eu sou mais importante que tudo. E a sabedoria, pastor, o senhor está dizendo contra a cultura, entender, estudar? Não. O crente também estuda, deve estudar a Bíblia, estudar a teologia, se puder. E secularmente, você tem que estudar, fazer o seu curso, você pode se transformar em um médico, em contador, em advogado, seja o que for. E na sua profissão você ser bênção na mão de Deus. Nada contra o estudo. A Igreja Metodista Pentecostal não fala isso, não prega isso. Apenas o seguinte: a cultura, a sabedoria humana serve para isto, para você ter uma profissão, para você entender melhor algumas coisas, praticá-la na sua vida profissional. Agora, para mudar a nossa vida espiritual, somente o Evangelho de Cristo. A sabedoria vinda da parte de Deus.
porque senão a gente pode ficar aquela pessoa que só exalta a si mesmo, só quer saber de si mesmo, só se preocupa com si mesmo. O Evangelho é tão maravilhoso que me faz me preocupar com o próximo. Quando o Senhor diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, eu não podia receber o Evangelho e ficar só para mim. Estou aqui, estou salvo, vou ficar dentro da minha casa, feliz da vida, Jesus volta, me arrebata e leva para o céu. Se eu for sozinho para o céu, eu vou desfrutar do céu sozinho, lá comigo mesmo. Não, o Senhor manda que você pregue, Ele quer muitas pessoas, Ele quer, se possível, toda a humanidade, porque João 3,16 diz que Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, se todos crerem, louvado seja o nome do Senhor, seria maravilhoso. A gente sabe que, infelizmente, alguns não creem, não creram até agora e não crerão, mas é nossa obrigação pregar este Evangelho. Então, voltando aqui ao que ele disse, além de, enquanto aquela nos faz estar diante de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus, descobrir que em verdadeiro por reconhecer a nossa miséria, segundo Isaías 6,5, como aconteceu com o profeta Isaías lá diante do Senhor, eu sou pecador, sou fraco, descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração, Mateus 11,29, o Senhor diz isso, e a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Humildade não é humilhação. Humildade é você viver uma vida que você diga, eu dependo de Deus. Eu não dependo de mim mesmo, eu não dependo das circunstâncias que estão ao meu redor, eu não dependo da minha sabedoria, do meu conhecimento, eu dependo de Deus. A minha vida está na mão de Deus, é Deus que está no controle da situação. Então isso é viver o Evangelho de Cristo, é viver em humildade. É viver aquilo que Deus preparou para você. Seja, falando humanamente, falando, um patamar de grande ganho financeiro, ou num patamar até mesmo de pobreza. Mas você depende de Deus, você reconhece Deus como não somente como Salvador, mas também como Senhor, dono da tua vida. E quando você chegar no céu, todas as dificuldades dessa vida vão terminar e você vai estar para sempre com o Senhor. E a terceira coisa que diz os efeitos da mensagem da cruz é uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Vamos ler aqui 2 Coríntios 2,3. Deixa eu ver aqui. Não, acho que está tendo noção, não precisa nem ler a Bíblia aqui não. Aqui. Eu estive convosco em fraquezas, em temor e em grande tremor. Ou seja, Paulo reconhecia e sabia quem ele era, qual a sua dificuldade. Paulo nunca posou como super-homem, um ser acima dos outros. Não, quem é acima de tudo é Cristo. Paulo dependia, ele disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele dependia completamente do Senhor, ele pregava isso, ele ensinava isso. E dependia do Espírito Santo na direção da sua vida. Como apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. E aí ele fala do versículo 4, volta aqui a lição, diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito de poder. Eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo de Cristo, eu dependo da sua palavra, eu dependo da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão, do seu amor e qualquer coisa que eu possa falar em relação a Cristo. Jamais eu sou autossuficiente, não posso ser autossuficiente. Porque quando eu me acho autossuficiente, que eu mesmo possa me sustentar, fazer aquilo que eu preciso fazer por mim mesmo, eu esqueço a Deus e aí eu caio em grande perigo. Mas esta é a mensagem de Paulo, dependência, ou influência da mensagem. Você entende que você é pequeno, você é pecador, você é pó e cinza e depende de Cristo. Depende da obra dele na cruz do Calvário. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Como nós já estamos falando, já falamos aqui neste ponto, até interessante, ele diz que o Espírito Santo nos faz agir, ter criatividade, fazer coisas de modo que glorifique a Deus. Porque tudo o que devemos fazer, Paulo chega a dizer, em um certo ponto, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. A nossa vida, tudo que eu faço, tem que ser para a glória de Deus. Então eu tenho que agir de acordo com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, com os ensinamentos de Cristo
e preciso também pregar isso para as pessoas. Então vamos aqui para a conclusão dessa lição de hoje, a lição de número 5. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Unidade. A cruz e a ressurreição estão juntas, como uma coisa só. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. O mundo não entende, até que entenda, como Paulo também não entendia, Saulo de Tarso não entendia, passou a entender o significado da cruz e aceitou a Cristo como Salvador. Ela salva, ela cura, ela liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro, corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor por isso, louvado seja o nome do Senhor pela cruz do Calvário, pela ressurreição, pelo Evangelho que chegou a nós, pela vida do apóstolo São Paulo, e mais uma vez repetindo, no dia da Reforma Protestante, pela vida de homens e mulheres que dedicaram a sua vida, até entregaram a sua vida, até morreram, para que o Evangelho chegasse até nós da forma pura, da forma correta, não de uma forma errada, para que nós entendêssemos que nós dependíamos de Cristo. Só para o mundo entender, para finalizar, aqui fora da lição, mas dentro do assunto da Reforma Protestante. No tempo da Reforma Protestante, uma das coisas que Martin Lutero lutou contra era a indulgência. E o que era a indulgência? Passava um emissário da Igreja Católica Romana nas cidades, nos países, e chegava para a pessoa e falava para ela: quais os pecados que você cometeu? E a pessoa dizia: cometi esse pecado. Então ele dizia: esse pecado custa tanto, aquele tanto, aquele tanto. Tinha uma tabela para as pessoas pagarem. E depois fazia a conta, a pessoa devia tanto. A pessoa então pagava esse dinheiro que ia para a Igreja Católica Apostólica Romana, e aquele emissário dava um papel dizendo que aquela pessoa estava perdoando seus pecados, quando a Bíblia diz que só quem pode perdoar pecados é Deus. Cristo é Deus, Ele perdoa os pecados nossos na cruz do Calvário. Eu não posso perdoar o teu pecado, eu não posso te dar uma declaração que teus pecados estão perdoados. Eu posso te dar um cartãozinho de membro da igreja, isso não te garante a salvação. Eu posso te mostrar uma ficha de membro da igreja, isso também não te garante a salvação. O que vai garantir a tua salvação é o teu nome está escrito no livro da vida, se verdadeiramente você aceitou Jesus de coração, e o Espírito Santo sonda os nossos corações e sabe se é verdade, se você continua nesse caminho até o dia final. Então, voltemos ao Evangelho puro e santo da palavra de Deus. Foi pregado por Paulo, pregado por Pedro, pregado por João, pregado pelos apóstolos, pregado pelos pais da igreja e por todos os grandes homens e mulheres de Deus que entenderam a verdade do Evangelho. Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição número 6, Paulo no poder do Espírito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.